Tudo bem, eu vou ler Apocalipse 2. A diferença é que nós vamos ler as cartas separadas. Vamos ler a cada igreja e a gente para fazer os nossos comentários de cada um. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Queria que a Heloísa É, introduzisse essa igreja, é isso mesmo. não, o que eu queria era contar que quando eu li esse trecho para essa igreja de Éfeso, eu fui procurar o que eram os nicolaítas, né? E na minha busca, assim, eu entendi que os nicolaítas eram pessoas que faziam parte de um grupo, formavam uma seita. E essa seita, eles queriam perverter todos os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Eles queriam corromper as doutrinas, perverter os costumes e ensinar coisas contrárias ao que o Evangelho de Cristo ensinava. E, e aí eu fiquei pensando hoje, o que hoje se assemelha a isso? A gente tem no nosso meio, a gente tem na nossa vida ensinamentos que vão de encontro ao Evangelho de Cristo, ao que a gente aprende, e eu comecei a pensar nas crianças, como estão sendo bombardeadas, na gente, como está sendo bombardeado, com conversas, com o que a gente vê, com as coisas, com as situações em que a gente se encontra. A gente está sendo, de certa forma, bombardeado com ensinamentos contrários. Nós não temos um grupo chamado Nicolaítas que a gente conhece, pelo menos eu, né? Que a gente conhece. Ah, esses são como naquela época tinha os nicolaítas, mas esses ensinamentos tem esses ensinamentos contrários, essas coisas que vêm para corromper o que Cristo ensinou, para a gente está sendo bombardeado com esse tipo de ideias contrárias, né? E aí, quando eu terminei a leitura, orando, falei: Senhor, não me deixa acatar essas coisas como sendo verdades. Não deixa com que elas façam parte, não deixa que elas façam parte da minha vida e que eu aceite com normalidade o que vai de encontro à tua palavra, o que não agrada ao teu coração. E me faz perceber o que não vem do Senhor. E orando nesse sentido, eu comecei a pensar que o próprio fato de nós estarmos estudando o livro de Apocalipse é um jeito de combater uma mentira, porque eu não sei vocês, mas a minha história, eu já falei aqui para vocês, a minha história é de vir estudando a Bíblia durante a vida inteira, mas não o livro de Apocalipse, não na mesma proporção.
A gente vai, estuda os outros textos, os outros livros, mas Apocalipse não. Apocalipse é um livro que dá medo estudar. Medo porque tem muitas interpretações, muitos jeitos diferentes de ver. São ditas coisas difíceis de se encarar, verdades, né? Coisas assim. Então, o que acontece é que quando a gente lê Apocalipse, a gente tem medo, achando que a gente não vai entender e achando que as coisas que estão escritas ali são muito fortes. E aí o cristão, às vezes, passa a vida inteira com essa ideia, com essa mentira de que o Apocalipse é um livro que a gente não deve ler muito. Só quem entende demais lê. E isso é uma mentira, como a gente já leu no primeiro capítulo, que Jesus diz que feliz é aquele que lê essas palavras. Então, o fato do Senhor odiar os nicolaítas, ele fala claramente que ele odeia os nicolaítas, e que ele ama aqueles que têm coragem de combater as mentiras que são pregadas contra o Evangelho de Cristo. O fato da gente estar lendo tem a ver com isso e tem a ver com o fato de que Deus ama aquele que tem coragem, como a Mara acabou de ler, e ele ama aqueles que perseveram. Ele ama a perseverança, né? Então, eu acho que era isso que eu queria que a Edith me ajudasse a completar, mas eu acho que era mais ou menos isso que aconteceu quando eu estava lendo. Eu percebi, assim, que a gente, na nossa limitação, a gente está num caminho certo de procurar combater uma certa mentira que é pregada até no nosso meio, não é lá fora. Até no nosso meio, mentiras às vezes têm que ser combatidas e detectadas para que a gente mude os paradigmas, né? Que não vem, não vem do Senhor, vem da nossa cabeça ou das pessoas com quem a gente convive. Acho que é isso, Edith. Eu achei essa reflexão maravilhosa, gente, por isso que eu achei legal que a Heloísa compartilhasse. No nosso próprio meio, quando alguém diz para a gente, não, melhor não ler Apocalipse porque é muito difícil, isso é uma doutrina nicolaíta, né? Ou seja, é aquele que quer dominar sobre o outro, é aquele que quer ter a chave da resposta, né? E a gente esquece, e é legal aqui, vamos começar agora, assim, introduzindo o texto mais ordenado. É legal a gente ver a promessa que tem para essa igreja e quem diz. Mais ou menos a estrutura de cada uma das igrejas é sempre assim. Ele identifica quem é que está mandando a carta, quem é que fala para aquela igreja, e a identificação de quem fala para a igreja diz muito sobre o texto. E nós vamos ver que na igreja de Éfeso, quando ele identifica quem fala, a gente vai ver que diz muito a respeito disso que a Heloísa está falando. Então, vamos começar aí, vamos tentar fazer esse link na primeira para a gente conseguir fazer nas outras. Quem é que fala para a igreja de Éfeso? Quem é que ele fala assim, ó, diz aí, quem é que fala para a igreja de Éfeso, no versículo 1? Esta é a mensagem de quem? De Jesus, que tem Quem as tem as 7 estrelas? E isso é de Jesus sempre, mas fala aí, Dilza, como ele se identifica para a igreja de Éfeso? que ele tem as 7 estrelas e que ele anda entre os candelabros, Isso. que os cabeças, os sacerdotes das igrejas estão em suas mãos e ele anda entre as igrejas. Isso. Então, quem está falando para a igreja de Éfeso é o Senhor que segura a liderança da igreja na sua mão direita e anda no meio da igreja. A gente não pode perder essa perspectiva, mesmo a gente conhecendo, a gente vai ver aqui a qualidade da igreja de Éfeso, que se aprofunda na palavra, uma igreja que tem cuidado, que investiga, vê se o cara é apóstolo do bem mesmo ou não, se está de acordo. É uma igreja que valoriza
a palavra de Deus, e tem um cuidado com isso. Então, quando ele se identifica para essa igreja, ele fala: tudo bem, vocês têm todo esse cuidado, mas quem está mandando é aquele, a mensagem é aquele que segura vocês na mão. Entenderam isso? Porque quando ele se identifica como aquele que segura vocês na mão, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é o que coordena, que não é o líder lá que sabe tudo. É ele que é o que segura na mão, é ele quem dá a estratégia, é ele quem está coordenando ali, né? Porque às vezes a liderança que se aprofunda muito na Bíblia, que estuda muito, e tal, ela sai fora. Ela acha que ela começa a fugir, achar que ela pode dizer o que é certo, o que é errado, que ela pode acolher ou repelir, né? Então ele fala: não, não, aqui quem fala é quem manda em vocês e segura vocês, é quem deu a instrução a vocês, é aquele na qual vocês estão, é na minha mão que vocês estão. Então, essa identidade de quem fala para cada uma das igrejas é muito importante, para a gente entender que sempre é Jesus, né? Obviamente, mas qual é a face de Jesus necessária para aquela igreja? A face de Jesus necessária para uma igreja de Éfeso, né? Para uma igreja que se esforça para ler e tal, a gente vai ver as características, essa é lembrar que a igreja está na mão do Senhor, a liderança da igreja. Ele é que caminha no meio da igreja. Porque senão eu começo a ficar muito arrogante, achando que eu é que sei se esse é bom, se aquele é mau, se aquele, né? A igreja não está ao léu, né? Então, a primeira questão é essa: quem é que fala? Vocês podem anotar isso, porque isso vai ser para 7 igrejas, tá? Essa ordem. Quem é que fala? Segunda, o que ele conhece desta igreja? Jesus conhece a sua igreja. Jesus conhece cada uma das igrejas. Ele não desconhece nada do que está acontecendo, porque ele passa no meio da igreja. E aí ele fala: o que ele conhece da igreja de Éfeso? Vamos lá. É o versículo 2. Sei tudo o que você faz. Pode Quais as, falar? pode? Quais as características da igreja de Éfeso? Então, eles não toleram, né, ah, os perversos, aqueles que praticam mal, né? Eles examinam as escrituras, como dizem os apóstolos que por ali passavam, né? E ele descobriu quem eram os mentirosos, quem eram os nicolaítas, né? Quando a gente fala sobre o trigo e o joio, né? Ele descobriu quem era o joio ali, quem estava tentando dissuadir as pessoas a permanecer no caminho, né? Eles sofrem com paciência, eles continuam a investir, a insistir naquilo que eles creem. Isso é muito. E até aí, né? É. E ele, É e até ele, aí. eu acho legal que ele já começa É assim, muito ó. Eu vi o trabalho duro de vocês. É, as obras. Eles as têm obras. obras, né? Uma igreja que tem, é que ela trabalha, uma igreja que ela é uma igreja dedicada, né? É uma igreja dedicada. Aí depois tem uma exortação. E eu depois, na segunda igreja, eu vou até explicar, mas todas elas vêm uma exortação, tá? Qual é a exortação que vem aí para Éfeso? O abandono do primeiro amor, né? Do princípio. É isso, presta atenção, a igreja que tem muitos teólogos, por exemplo, que estuda muito, que se esforça, que tu perde o quê? É de primeiro amor, né? Começa a pensar muito intelectualmente naquilo que está acontecendo, esquece de pensar de forma como Deus quer que as pessoas pensem, de ser movido pelo Espírito. Sem amor, não existe evangelho. Não existe evangelho sem amor. Então é igual sem a palavra de Deus não existe evangelho, igual sem oração não existe evangelho, igual sem testemunho não existe evangelho. Mas o que une todas essas coisas é o amor. É o amor a Deus, é o amor às promessas de Deus, é o amor ao próximo. É o resumo dos mandamentos. É o Então, que a gente vê, é o que a gente vê lá em 1 Coríntios, né? 13, né?
que está tudo descrito, se você faz tudo, todas as coisas, pratica tudo, mas se você não tem amor, esse amor que vem dos céus, não adianta nada você praticar tudo, né? É importante que você pratique, mas também é importante que você demonstre amor naquilo que você está fazendo, que Senão, demonstre a Jesus Cristo naquele momento, né? senão é igual um sino que tine, quer dizer, toca, mas não toca as pessoas, né? Essa é a exortação. Ah, aí também, uma coisa interessante, é uma promessa. Mas dentro da exortação ainda, existe como é que eu vou usar a palavra aí? O que vocês acham aqui, ó? Do contrário, é onde ele fala, do contrário, virei até você e tirarei o, o candelabro de seu lugar entre as igrejas. Existe aí, eu não gosto dessa palavra, eu vou usar só para a gente entender, mas existe uma certa ameaça, vamos dizer assim, né? Existe uma Uma certa ameaça. advertência. Não é para uma Uma advertência. Pô, Heloísa, Heloísa leu muitos livros, então ficou mais sábia. Ah, Existe uma advertência. A igreja que perde o amor, ela deixa de ser igreja de Cristo. Ela perde o lugar dela de candelabro, né? A igreja que perde o amor, ela perde. Não é ameaça porque não é Jesus quem vai tirar, é ela que vai perder, né? Ela vai sair dessa postura. E como ele é quem tem a liderança na mão e anda no meio dos candelabros, ele tem poder e autoridade para tirar a liderança. É ele que tem poder e autoridade para isso, né? Então é interessante. E aí, para terminar, tem uma promessa, que é sempre dada pelo Espírito Santo. O Espírito é que diz às igrejas. Para essa igreja, o que que essa igreja precisa de promessa? o fruto da árvore da vida, A né? vida eterna. Vai comer do fruto da árvore da vida, né? Vai comer do fruto da árvore da vida. Beleza? Mara, lê a Esmirna agora. Carta à Igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Amém. Bom, então vamos fazer o mesmo roteiro? Agora eu vou falar menos, eu vou só fazer as perguntas. Quem é que fala? Jesus, aquele que morreu, que voltou, que Primeiro, ressuscitou, é o último. primeiro, que é o último, que está no começo, onde a igreja começou, vai estar lá no final, quando a igreja for arrebatada, que venceu a morte, né? Então, que pode fazer a promessa que ele faz, porque ele sabe, né, do que ele está falando. É, perfeito. Tem tudo a ver com a promessa que ele vai fazer para essa igreja, né? Uma igreja que sofre precisa lembrar de um Deus poderoso, que é o primeiro e o último, é um que já morreu, mas ele vive, né? O que ele conhece dessa igreja? as aflições e a pobreza. Ele conhece as aflições e a sua pobreza, mas sabe que eles são ricos. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Ele sabe que eles são pobres aqui na terra, que eles são sofredores aqui na terra, mas eles são ricos. Eu acho isso. Nessa, Então, fala, Dilsa, desculpa. eu que me desculpe. Nessa igreja, ele parece que ele não chama a atenção da igreja, né? Jamais. Ele
É Chama? isso que eu queria. Ele chama. Ele não tem nada contra a igreja, mas ele faz Mas, uma exortação. mas ele está falando dos que frequentam a igreja, né? Pelo menos assim eu entendi, que ele fala que os que estão lá parecem que são judeus, mas não são, né? Ouvem, né? O diabo, porque esse vai lançá-los às provas, e tal. Mas para mim ficou parecendo que ele não tinha uma reclamação da liderança da igreja. Ele não tinha uma reclamação, mas ele faz uma exortação. A exortação é não temas. Não temas é uma exortação. Ele não tem nada contra a igreja, né? Realmente, o que você disse faz sentido. Aqueles que lá estão como Satanás, como sinagoga de Satanás, né? Quer dizer, aqueles, inclusive, atrapalhavam a igreja. Foi eles que fizeram que a igreja fosse perseguida, que sofresse. Para uma igreja que sofre, uma igreja que tá com dor, a exortação, se você estiver sofrendo, se você estiver com dor, a exortação de Jesus é sempre essa: não temas, Sim. não temas, não temas, né? Aquele que venceu a morte é o que está dizendo para você: não temas. Isso é uma exortação. Exortação a gente parece que é uma bronca, né? Mas não é. Exortação é você chamar a atenção, né? É você trazer de volta para o foco, né? O Éfeso, por exemplo, que foco ele perdeu? O amor. Então, ele chama de volta para o amor, para uma igreja que sofre, para uma igreja que passa por dores. A palavra de Deus é não temas. Essa é a exortação, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Ele não tem nenhuma bronca contra a igreja de Esmirna, né? Meu, a igreja de Esmirna sofria muito, pelo jeito, né? E a igreja de Cristo sofre, né? Fala, Edna. Então, eu acho interessante que eu estava lendo um dos livros, o pastor dessa igreja era Policarpo, né? E na época da perseguição, o imperador, né, colocou ele na parede. Olha, jura, amaldiçoe esse Jesus Cristo, né? E ele, quando você falou em temer, né? A resposta dele foi: por 80 anos eu sirvo a Jesus Cristo. Ele nunca me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o nome do rei que me salvou? Aleluia. Né? Né? E ele morreu. Naquele momento ele morreu. Ele foi sacrificado, mas ele, temendo, né, toda a vida que ele tinha diante de Jesus Cristo, ele foi até a morte e não amaldiçoou Jesus Cristo. Eu acho que aí cabe essa questão do temor à palavra de Deus, né? Não temos. Temos, não temos circunstâncias, não temos. Elas vão ser contrárias. Jesus fala aqui, vai ser contrário. Vocês vão sofrer por 10 dias. Eu acho interessante essa ideia de tempo, né? O tempo no, no Apocalipse. Que seria isso, sofrer por 10 dias? O que vocês acham? Se a gente lembrar do que você falou lá no capítulo 1, ocorrerão em breve, a questão da brevidade, ele estabeleceu 10 dias, mas a gente sabe que esses 10 dias não são 10 dias temporais, né? Penso dessa forma, É, né? Que ele falou, desculpa, Ele pode falar. compara, hã? em algum momento, ele diz que um dia é igual a 1000 anos, né? Então a gente também não precisa levar isso literalmente, né? Multiplicar 10 por 1000, né? Mas acho que ele está querendo dizer assim que durante muito tempo, né? A igreja vai sofrer perseguição, né? Porque hoje a gente ainda sabe que existe uma igreja perseguida, né? Então eu acho que ele está falando de preparem-se para uma coisa duradoura, né? É, é. Agora, é duradouro mesmo, e isso que a Edna falou também, só que tem um prazo determinado. Quando no Apocalipse aparece um tempo cronológico, parecendo um tempo cronológico, porque não são de fato, como a Dilsa e a Edna disse, 10 dias mesmo, mas existe um tempo, existe um fim para isso. Isso é um tempo pré-determinado, né? O sofrimento dessa igreja, ele encerra, nem que seja como na igreja, nem que seja como Policarpo, que a Edna disse, né? E esse sofrimento por 10 dias, olha o que ele fala aí.
por aflições, terão aflições por 10 dias, mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, olha que interessante, os dias de sofrimento da Igreja de Cristo têm fim, né? Você permanecer fiel diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Engraçado que a promessa que ele faz, eu imagino Policarpo morrendo, por exemplo, e falando assim, eu estou morrendo aqui na terra, mas a coroa da vida já me foi dada, né? Já me foi dada. Esse tempo de sofrimento nosso acaba, gente, acaba, né? E isso é importante para uma igreja que sofre, lembrar disso, né? E por fim, qual que é a promessa? Não passarão pela Ali, segunda morte. ah, é isso aí. O primeiro era a vida eterna, comer do fruto da árvore da vida, era da vida eterna. Esse segundo é Isso. da vida eterna, é da vida eterna. Ó, olha a promessa. A promessa de Jesus sempre está lá na vida eterna, né? As coisas do dia a dia aqui são oscilantes, mas a promessa de Jesus é na eternidade. E por fim, lê a última igreja, Pérgamo, Mara. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém. Então façam aí, vamos de novo. Quem é que fala? Abre o microfone, Dilson. Eu já vi que você disse que é Jesus, sempre é Jesus que fala. Aquele Mas que tem a espada afiada de 2 gumes. o que É é aquele que espada tem a afiada, hein? palavra, A palavra, a Bíblia, né? Aquele que tá com os ensinamentos na sua palavra, né? Mas por que essa igreja precisa de uma espada? acho que eles estavam matando todo. Porque Satanás tá muito próximo. Muito próximo, muito próximo. E a espada pode virar contra eles também, lá na exortação, né? A palavra de Deus é quem luta contra o inimigo. É sempre a palavra de Deus, afiada dos dois lados. É sempre pela palavra. Por isso que dominar a palavra de Deus, como a Igreja Católica fez, por exemplo, na Idade Média, escondeu a palavra. Quem domina a palavra tem a espada, né? Olha que interessante. Mas o Senhor não permite que essa espada fique na mão do homem. Ele tira, ele arranca, porque a espada está na mão dele, a palavra de Deus está na mão dele. Gente, vamos, vocês lembram, eu acho que eu já comentei com vocês, se você não comentei, eu comento agora, dos escritos do Mar Morto, quando, em que época eles foram descobertos? Vocês lembram? Não, Não lembro 1900. quando, mas eu lembro que você já comentou que ele Eles foi foram descoberto. descobertos em 1950, mais ou menos, na década de 1950. Quando, no começo do século XX, se fala que Deus está morto, que aquela palavra, que começaram os testes
para ver se a palavra de Deus era a palavra de Deus mesmo, se isso foi inventado tudo na Idade Média, porque não tinha história suficiente, porque não era assim, porque não era assado. Quando a ciência começa a propagar essa grande mentira de que a palavra de Deus não é bem isso, pode ter outras autorias, pode não sei o quê, pode não sei o quê. Um bando de beduíno lá descobre rolos inteiros preservados 200 antes de Cristo. A datação deu 200 antes de Cristo, com todo o texto. Eu lembro que eu ouvi uma cientista falando, e o que mais espantou os cientistas é que o texto era igual, muito próximo do que o que a gente tinha. Muito igual. Gente, eles fizeram de tudo para dar errado isso, porque um dos escritos, quando eles quebraram, ele estava num jarro de barro, né? Quando eles quebraram o jarro de barro, era escrito em couro. Imagina couro de 2.200 anos atrás. Ele se desfazia, ele virava uma água. Um deles virou, inclusive. E eles trataram aquilo no começo sem nenhuma tecnologia. Diz que tinha gente até que fumava perto. Hoje eles ficam lá todos preservados, né? Teve alguns que foram colocados em placas de vidro, que se agora tirar o vidro, rasga tudo, danifica. Mas a palavra de Deus, o que estava escrito, foi preservado para que eles pudessem atestar que era muito igual ao texto que a gente tem. A palavra de Deus está na mão de Deus, não está na nossa mão. Ele preserva, né? Então aí a igreja, aquele que fala era esse. O que que ele conhecia dessa igreja? Essa igreja ele conhecia várias coisas, né? Vamos lá. Vai lá, Edna, fala aí. Então, eu estava pensando aqui, quando você fala a espada de dois gumes, né? Se de um lado eles defendiam a palavra, do outro lado eles aceitavam a imoralidade, a idolatria. E aí eu estava pensando nos reis, né, de Israel, né, em primeiro e segundo Samuel, né? E muitos reis que eram assumir o trono, eles faziam umas revoluções, né? E mudavam algumas coisas, mas em contrapartida, alguns eles permitiam que alguns lugares continuassem, os ídolos continuassem a ser adorados, né? Aí eu vejo isso aí numa espada de dois gumes, né? Se de um lado você ataca para que o nome do Senhor prevaleça, de outro lado você faz algumas concessões, né? E aí é que está o problema dessas concessões, porque essa espada pode se virar contra você. Por isso, essa questão dos dois gumes, atacar de um lado, mas perceber que o outro lado também tem uma ponta que pode fazer com que você sofra. É. É. E é interessante aí, que Balaão fez? Vocês lembram da história? O que Balaão fez para Balaque aí? Vocês lembram da história, não? Lembra que Balaão é o profeta da mula. É que a gente sempre fala. Se Deus É, usou a mula, né? é. Então, Balaque queria que Balaão profetizasse contra Israel, certo? Lembram disso? Uhum. Só que Balaão recebeu de Deus uma palavra de que ele não podia fazer isso. Lembram disso? Não tinha como profetizar contra aquele povo. Só que aí Balaão dá uma instrução. Fala, Dilson. Ele mesmo sem querer, ele acaba abençoando, né? Não é ele que chega lá e, ao invés de amaldiçoar, abençoa o povo de Israel? Isso, porque ele não podia fazer diferente, ele sabia, senão ele ia, É. ele, ele ia ter uma pena grande. Só que ele faz uma coisa muito mais grave. Ele ensina para Balaque como fazer o povo de Israel cair. Olha que coisa. Ele não faz a maldição porque ele sabe que ele estava impedido de fazer isso. Mas ele vai e explica para Balaque como é que faz o povo cair. Não precisa se preocupar, não precisa pedir para cair fogo do céu. É só você começar a colocar no meio deles
uma comidinha sacrificada para ídolo. É só, você não precisa fazer muito. Você pode ir lá e colocar um santinho e falar para eles adorarem. Você vai colocando, vai minando. E aí o povo de Israel perdeu por causa disso, e não por causa da profecia de Balaão. Então a gente tem que tomar cuidado até com o profeta, porque o profeta pode ensinar como é que se cai. Ah, vamos colocar a rosa ungida no culto. Vamos colocar o, o O óleo, óleo. o óleo bento, vamos supor, né? Apesar que o óleo é bíblico, né? Mas colocar a força no óleo ungido e não no Senhor que ungiu o óleo. Ah, vamos pedir para a irmã fulana orar, porque a irmã fulana, né? Tirar o poder da graça de Deus e da mão de Deus e atribuir a ídolos. A irmã pode ser o ídolo, o óleo pode ser o ídolo, a rosa pode ser o ídolo, o santinho, né? Então, o povo de Deus fica minado. Foi assim que Balaão ensinou Balaque a derrotar o povo de Deus, né? E a igreja de Pérgamo era uma igreja que se misturava muito com isso, né? Com muitas coisas, né? Até seguiu os ensinos dos nicolaítas, olha lá. Olha como os nicolaítas tinham força na igreja de Pérgamo. Fala, Gente, Adriana. uma coisa. Ah, desculpa, Não, pode pode falar. falar, Mari. Não, eu ia dizer assim que tá tudo dentro da igreja, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com o que está fora, com o que está, né, falando muito, mas eu acho que assim, aqui está muito claro que os maiores desafios estão dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, né? Contaminando, minando, né? Tirando a força. Isso eu fiquei impressionada. Eu li isso várias vezes e fiquei pensando, olha como a gente às vezes fica dando atenção para aquilo que não precisa, porque o maior problema está em nós mesmos lá dentro, né? E o que eu ia falar é que aqui ele fala, né, que Satanás está próximo dessa igreja, mora lá naquele lugar, né, e que essas são bem artimanhas de Satanás, né, de nos enganar, fazer com que a gente avance achando que está fazendo certo, e na verdade foi a mesma artimanha que ele usou com Eva, foi a mesma artimanha que ele usou lá quando ele foi tentar Jesus, né, vai por aqui, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, tudo enganações, né, que a gente está muito próximo e muito sujeito, que se a gente não tiver realmente aí firmado, né, realmente prestando atenção, né, e dedicado a seguir e pedindo essa luz, esse direcionamento do Espírito Santo, a gente facilmente é enganado, né? Essa igreja toda foi enganada por essa artimanha do inimigo, de engano. Toda não, né? Alguns, aí talvez, né? Mas o bom dessa igreja é que na exortação também existe uma promessa. A promessa de que eles podem se arrepender, né? Então, quando a Mara falou que isso estava muito dentro da igreja, mas não da igreja só, está muito dentro da igreja, de nós. Nós também temos que estar sempre atentos, para que a gente não caia nisso, para que a gente não fique oscilando, né, nisso. Quantas vezes nós mesmos acreditamos em coisas que Deus não prometeu para nós? Ou a gente vai se contaminando com pequenas coisas, né? Com pequenos propósitos, né? Com bens, com os bens materiais. Quantas vezes a gente vai se enganando com isso, né? Então, há uma promessa aí, já na exortação, arrependa-se, arrependa-se. Dá tempo de arrepender. Fala, Edna. Então, achei interessante aí em toda essa situação que a igreja passava, né, com os nicolaítas e tudo mais, provavelmente, né, é uma questão assim, tradição, quem era pastor dessa igreja era Antipas, né, por isso que ele fala, né, sobre a fiel testemunha, até mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás.
E eu achei interessante a forma que Antipas foi morto. E isso era uma questão da igreja ficar assustada, né? Porque, segundo a tradição, ele foi queimado no ventre de um bezerro de latão, né? Que foi aquecido até de forma a lata ficar incandescente. Então, quando eu imagino, quando eu estava lendo isso, eu imaginei, imagina aquele povo ali reunido e ver o líder da igreja passar por aquela situação, né? Então, o temor, né, que as pessoas tinham de ver que poderia ser eles também, mas também de acreditar, né, que eles seriam também coroados ao final de tudo isso. E aí, isso muito bom, Edna. E aí, isso tem uma promessa. Olha, vamos ler. Eu acho que, para mim, a promessa para a igreja de Pérgamo é uma promessa, para mim, faz muito sentido, é muito maravilhosa. É essa promessa que eu peço a Deus. Darei o maná, ao vitorioso darei o maná escondido, ou seja, o Senhor me alimenta, né? E a segunda parte aí, também darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome que ninguém conhece, a não ser quem recebe. O que que é essa promessa aí? Vida eterna. Vida eterna, e existe uma questão aí. O que que é essa pedra branca com um nome? A nossa identidade em Cristo. Uma igreja que precisa de identidade em Cristo, né? A gente, quando busca a nossa identidade em Cristo, a gente sabe quem a gente ganha identidade. E aí a gente não vai por esses falsos, né? Esses falsos ensinos. Então, a referência é isso aí, a nossa identidade em Cristo. Amém? Amém. Eu Gostaram entendi a das pedra três branca, igrejas? Oi? eu Desculpa, entendi a pedra branca como a limpeza dos pecados, que era uma prática, né, lá na época, nos julgamentos, entregar uma pedra branca para a pessoa que tivesse anistiada da dívida, né? Então, eu entendi aqui que ele daria uma pedra branca com um novo nome, como a liberação, está anistiada dos seus pecados, né? É. Porque é essa pedra branca, essa anistia dos pecados que dá identidade para a igreja. Quando a gente estiver passando por sofrimento, quando a gente estiver no meio dessa confusão, quando a gente estiver desanimado, porque a gente tem ouvido muita notícia, não, essa geração não tem jeito, isso não vai ter jeito, a gente tem que voltar e receber de Deus, lembrar dessa promessa de que nós temos uma identidade de remissão de pecado, uma Amém. de remissão. Nosso pecado já foi perdoado, mas há um nome escrito ali, que é o nome de Cristo com o meu, é uma junção, e nessa junção eu tenho esperança, amém? Amém. Muito bom. Então, depois, semana que vem, vamos para as próximas. Quando vocês forem ler, façam esse exercício. Quem fala, o que ele conhece, qual é a exortação e qual a promessa, tá? Para que a gente consiga aí perceber a amplitude desse texto. Vamos orar? Císera, ora para nós. Nós oramos no começo, mas continua orando pela Esther, pela família do Meivan, que está doente, o irmão da Esther. Continua orando pela Dilza, pelo netinho da Dilza, que está internado, teve um ataque anafilático, né, Dilza? E tá com convulsão lá. Continue orando pelos doentes, pela mãe da Mara, também, por notícias lá de como ela está. E agradeça também a Deus a oportunidade dele, que ele nos dá, né, da gente saber tanto sobre ele. Jesus, nós estamos diante da tua santidade e não há lugar melhor para estar. Aleluia, Senhor A tua Jesus. presença, ela é eterna, a tua presença, ela é real
E isso é muito bom. E como foi dito, Jesus, todas as necessidades, a Esther, a Dilza, a Mara e nós outras que não mencionamos, o Senhor é conhecedor de todas as coisas e o Senhor é o único socorro. E o Senhor não perdeu o controle de nada. Nós temos aprendido através da tua palavra, que é a tua igreja, que somos nós. Precisamos de identidade, precisamos de propósito e precisamos de destino. E é o Senhor quem faz isso nas nossas vidas. Então, continua nos abençoando, que o nosso dia seja um dia leve com a tua presença, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios. Que o Senhor nos dê total acesso àquilo que o Senhor tem reservado para nós, como Amém. tua igreja. Que nós venhamos tomar, Senhor, tomar posse dessas coisas, dessas promessas que o Senhor já nos fez. Não é uma promessa de homem, é uma promessa tua. E nela nós temos total garantia de que tudo vai dar certo, porque nada saiu do teu controle. Cuida das nossas vidas, cuida dos desejos dos nossos corações, que as nossas orações elas sejam alinhadas ao Senhor, para que o Senhor responda segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, eu oro e eu suplico a ti, eu clamo a ti, Jesus, com a tua igreja reunida essa manhã, porque nós aqui representamos a tua igreja, mesmo com tantas falhas, mesmo com tantas questões ainda sem respostas. Nós somos a tua igreja e estamos rendidos aos teus pés e buscando do Senhor as respostas que nós ainda não temos. Fica conosco, Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Amém.